Max, um homem calado de sua amada, se transforma num menino. E uma menina que, junto do seu amor, transforma-se numa mulher. E assim resumo meus últimos meses, em torno de Maxine, Max e Francine. Os nomes se uniram porque dois corações se encontraram. Duas pessoas que foram os únicos motivos que me fizeram passar quase 24 horas do meu dia no Perpeyville. Na internet, procurando notícias, conversando e discutindo com pessoas, observando atentamente cada movimento, Cada gesto, cada palavra, lendo cada crítica, assistindo e compreendendo cada passo deles naquela casa. uma trajetória que não foi fácil. Max e Francine foram com certeza o coração do Big Brother. Bem no comecinho, já se tornaram meus favoritos, conquistaram-me, cada um com seu jeitinho de ser. Fran, bonequinha, fofa, fazendo todos rirem com suas palhaçadas diárias. Espontânea, fazendo o que dava na cabeça. Tudo para proteger os amigos, sempre tentando mudar os seus defeitos e mostrando quão grande era o seu coração, puro e doce. Max, um cara que teve coragem de assumir que era jogador, mas que mesmo jogando sério, não deixou de lado o seu senso de humor, os seus sentimentos e principalmente a honestidade. Com uma autoestima incomparável, um carisma sem igual e um sorriso encantador. Sem dúvidas, o cara do Big Brother 9. A trajetória deles realmente não foi nada fácil. Foi uma história de amor, marcada por desafios, dificuldades, questionamentos, perseguições. Max e Fran foram contestados o tempo todo. Ninguém acreditou neles. Os sentimentos, o caráter, a índole de ambos e principalmente Max foram contestados. Será que ele gosta mesmo dela? Será que este relacionamento irá mesmo adiante? Será que tudo isso é pelo jogo? Será que tudo isso é jogo? Desde o primeiro momento, quando começou a possibilidade do relacionamento entre eles, já havia perguntas desse tipo. Afinal, eles tinham se falado lá fora. Francine realmente tinha um relacionamento fora da casa e Max sabia disso e entrou para o Big Brother dizendo: Prefiro evitar um relacionamento amoroso na casa para não parecer algo apelativo. mas ninguém manda no coração, né? Julgamentos injustos eram feitos sobre eles e mais perguntas apareciam. Será que ele está com ela só porque mudou de ideia e quer agora apelar? Será que ela está enganando ele? Será que eles combinaram alguma coisa antes de entrar na casa? Será que eles realmente não são sinceros e verdadeiros? Afinal, um está usando o outro como tática de jogo? E a resposta para todas essas perguntas era não. E assim formou um exército que acreditavam neles, os Maxines, Um monte de pessoas que lutavam, defendiam e brigavam por eles. e que afirmavam com toda certeza que Max e Francine não estavam jogando, Que não tinham combinado nada, não estavam enganando um ao outro. ou tentando manipular o público e aos outros confinados. Eles não tiveram culpa de se apaixonar no lugar em que tudo era posto em questão. Na qual eles eram julgados e nem ao menos podiam se defender. Max e Fran foram vítimas do destino e viveram dentro da casa uma história de amor apaixonante, porém complicada. Antes do primeiro beijo, já havia entre eles um sentimento especial. E se conhecendo melhor, foram deixando as coisas acontecerem naturalmente. Encantamento foi a primeira palavra dita por Max para descrever seus sentimentos em relação a ela. Ele estava assim, encantado por aquela doce menina, ou seria a mulher? Meio termo. Fran estava confusa e não sabia o que sentia por ele naquele momento. Ela não queria, por medo de magoar alguém ou decepcioná-la. E sabia que não podia prosseguir aquela história, mas que mais uma vez nós não mandamos no coração. E o destino nos pregou mais uma peça. Max, de certa forma, já havia conquistado. E foi no dia 22 de janeiro que tudo começou, com aquele beijo tímido fora do edredom. E depois, dentro do mesmo cheio de prazer, desejo e sentimento, que se prosseguiam com amassos e mais amassos. E adivinha, Mais uma dúvida para aqueles que assistiam. por que debaixo do edredom sim e fora não? E mais adiante, outra pergunta. Por que tinha que me apaixonar justo por você? Se houve brigas, muitas aliás. A Fran com seus ciúmes incontrolável e de querer toda a atenção a todo momento. Possessiva demais. Desconhecendo os limites e de cuidar e proteger. Chegando a certas atitudes infantis. Mulher cheia de incertezas e a insegurança do sentimento do sexo oposto. Uma menina cabeça dura, que se deixava levar pelas influências maldosas de pessoas que não perdiam a oportunidade de envenená-la. Era com essas atitudes que ela nos provava o quanto era ingênua, o quanto ela amava
e a sua tremenda necessidade de ter Max por perto. Este, por sua vez, com a cabeça no lugar, não se viu obrigado a concordar com todas as atitudes da amada. E assim era julgado como um namorado injusto, que nunca dava razão, que não apoiava ou comprava a briga da namorada. Seu lema sempre foi não apelar, muito menos com essa de namoradinho agora, querendo parecer o tal namorado perfeito. E após essa, foi chamado também de frio e calculista, que sempre estava de queixo erguido, mesmo com o coração apertado. Segurando os problemas da família, aturando confusões inúteis e que até mesmo derramando lágrimas, abrindo o coração, era mais uma vez julgado como um jogador frio e calculista. Após quase 3 meses de confinamento, paixão. Essa foi a palavra utilizada por Max para descrever Fran. E tentando evitar o inevitável aconteceu. Um se apaixonou pelo outro, daí veio o namoro. Um namoro que não devia explicações a ninguém. Que os protagonistas iam descobrindo e se apaixonando mais a cada dia. Mal sabiam eles que era o centro das atenções, dentro e fora da casa. E que aqui fora brilhavam alucinadamente, sem fazer esforço, sendo apenas eles. Não tiveram medo de expor os seus defeitos, de demonstrar sentimentos e nem dizer o que achavam. E dizer o que queriam. E é claro, de brigar e correr o risco de não serem mais aquele casal todo perfeitinho. E por mais que eles brigassem, um não conseguia ficar muito tempo sem o outro. Mesmo brigados, Fran queria cuidar de Max, dar carinho a ele, protegê-lo e fazia de tudo para envolvê-lo e trazer o Benê de volta. Max, por sua vez, mesmo chateado, também não aguentava ficar muito tempo longe da amada. E por mais rude que parecia ser, ele tentava, mas não resistia a ela. Ambos vivendo uma paixão que teve direito a pedido de namoro, A término de namoro, mas que teve dever à volta de namoro. um namoro tão intenso que em menos de 3 meses já tinham vivido coisas que nem casamento de anos viveriam iguais. Um namoro tão lindo, que não precisou de beijos escandalosos à vista de todos para provar um sentimento tão verdadeiro. E para eles, não importavam se as pessoas enxergavam ou não aquele amor. Porque dentro deles era confirmado. Um olhar falava mais que 1000 palavras. E só um trouxa mesmo para duvidar de sentimento tão puro, tão sincero, que foram entrelaçados num só coração, que agora se uniram e são ligados para sempre. Nada aconteceu por acaso, não foi de propósito, calculado ou planejado. Só viveram intensamente, deixando tudo acontecer. E por mais que desentendessem, de uma coisa era certa. Eles não estavam sozinhos. Um tinha o outro tempo todo. Foram o suporte, o incentivo, a força, a defesa, fortaleza, o apoio, o abraço amigo, onde eles tinham confiança. O coração apaixonado deles se encontrava entre abismos. Às vezes caíam, porém eram sempre erguidos e fortalecidos. Eu tô aqui, Benê, sempre aqui, disse Fran ao Max quando ele desabava enquanto viu o vídeo da família. E Max, às lágrimas, respondeu: Eu sei, Benê, eu também tô aqui. Eu torço muito para que os dois continuem juntos, mas ninguém sabe, né? Só o tempo dirá se eles irão namorar, noivar, casar, ter filhos. São coisas que só o tempo pode nos falar. Mas grandes são as nossas expectativas, já que os dois disseram que vão morar juntos, e isso já é um grande começo. Vale ressaltar o que a menina disse uma vez a Francine. Os únicos casais que podem dar certo lá fora é você e o Max, os únicos que eu vejo amor. E como todo relacionamento tem complicações, esse, que é o mais amado, também tem. Vocês são mais que dignos de receberem 1 milhão, e de uma coisa pode ter certeza. Vocês sempre serão parte constante do meu coração e de todos os Maximes. Se o romance de vocês vai durar, Sendo óbvia, prefiro citar o velho Vinícius de Moraes, que não seja imortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. e sendo menos óbvia, prefiro me apoiar no diálogo entre Fran e Max. Um pouco antes de adormecerem abraçados no quarto de espelhos. Benê, é pra sempre? Perguntou Fran. É sim, Benê, para sempre, respondeu Max. E assim terminamos nosso vídeo, feito com muito carinho para Fran e Max, de Bárbara Borsato e de Isabela Camargo. Arara, São Paulo. Maximize!